Todos meus irmãos, estamos de volta com mais um programa Espiritismo em Foco, cujo o princípio deste programa é a divulgação da nossa querida doutrina espírita. E para começarmos o programa de hoje, vamos fazer uma prece inicial. Senhor Deus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, divulgando esta querida doutrina espírita. Muita paz para todos. Hoje vamos estar falando do Livro dos Espíritos, pergunta número 1. Que é Deus? Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa resposta dos Espíritos nos levam a tal situação. Que ele poderia ter perguntado: quem é Deus, né? Que pessoa é Deus? Ou o que é Deus, o objeto? Mas não, ele pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu gosto muito de colocar o exemplo de uma obra, né, de arte. Um especialista em obra, ele não precisa ver a assinatura do autor. Mas se ele vê uma pintura, ele vai dizer: essa pintura é de Leonardo da Vinci, Picasso. Tudo que não for criado pelo homem foi criado por Deus. Por isso que ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? Segunda pergunta do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Na pergunta 3, ele coloca assim: pode-se dizer que Deus é infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Muitas pessoas podem perguntar porque na questão 2 ele pergunta o que se deve entender por infinito, porque Kardec ele já vinha preparando para fazer a pergunta número 3, né? Se eu poderia dizer se Deus era infinito, veja como ele tinha uma consciência das perguntas que ele estava fazendo. E os Espíritos colocam, né, definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens. Porque nós ainda, como seres humanos e seres ainda em evolução, não temos a capacidade de entender Deus ainda. Trazemos uma alegoria de Deus como aquele homem cabeludo, barbudo, mas que Deus é muito além disto. Infelizmente, ainda não temos essa concepção ainda criada, formada de que é Deus. Não nos foi dado esta permissão ainda de entendimento. Aí ele coloca aqui embaixo uma nota, né? Deus é infinito em sua perfeição, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tornar o atributo pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Foi o que eu estava falando, que ainda não temos a capacidade de entender ou mensurar Deus e sua grandeza. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
A pergunta forte, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Kardec ele fazia essas perguntas e é uma pergunta com coerência, mas ele é muito profundo, né? E os espíritos o respondiam. No axioma que se aplicais à vossa ciência, não é feito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem, a vossa razão vos responderá. Foi aquilo que eu estava falando antes, né? Como é que eu poderia ter a prova de Deus? Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe e ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Nós, como espíritas, sabemos que não existe o acaso, que o nada não existe. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem uma pretensão. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo de todos os homens que carregam em si mesmo da existência de Deus? Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmo da existência de Deus? A resposta é que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda, uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Temos um exemplo dos indígenas, dos primitivos,